Livro O Arroz de Palma. História. Sonho é sonho, realidade é realidade. No dia seguinte, logo cedo, movimento incomum dentro de casa. Mamãe e tia Palma fechadas no quarto. O antigo saco de estopa que guardava o arroz foi coberto por outro de fibra ainda mais resistente. Este novo, feito a 4 mãos, impressiona pela avulta do pano e pelo primor do acabamento. Mesmo agora, nos últimos detalhes, o trabalho conjunto continua. Se a mãe estende a fita, a tia vem com a tesoura. Se uma põe o dedo, a outra firma o laço. Pronto, ficou ótimo. Melhor, impossível. A embalagem é importante, valoriza o presente, concordam. Papai se apura diante do pequeno espelho do banheiro. Não está nada mal para os seus 60 anos. Meus irmãos, a contragostos, aguardam na pequena sala, já prontos para participar da cerimônia. E eu ali, tentando convencê-los de que não há razão para irritações ou constrangimentos. Agradeço a indignação e o empenho dos 3 para que eu recebesse algo mais digno. Por outro lado, se eu e minha noiva estamos felizes com a lembrança e se até os Alves Machados se comovem com a história, por que logo eles, que tanto me querem bem, vão estar daquele jeito? Os desabafos e as críticas não parariam por aí, mas Isabel chega. Morre o assunto. Ainda bem. Ela cumprimenta todos amavelmente. Puxa-me para o canto e diz que precisa me falar. A voz baixa já me desperta a imaginação e o desejo. Dona Isabel, a senhora está lindíssima. Para com isso, Antônio. Pode vir gente. O que é que tem? Já não somos casados? Isabel impede que minha mão vá adiante. Não somos. E para de me chamar de Dona Isabel. É só brincadeira, amor. Não gosto, pronto. Sei muito bem o que esse dona significa. Acho grosseiro. Também não precisa ficar amuada desse jeito. Isabel me atende, muda o rosto, o tom de voz, precisa mesmo me falar. Tive um sonho de madrugada e me assustou. Não consegui mais dormir. Que sonho? Um tipo de aviso. Não sou de me impressionar, você sabe. Mas temos que voltar ao lago. Recuperar o arroz que pudermos. Faz mais de semana que estivemos lá. Tem chovido muito, não vamos encontrar nenhum grão. Não custa tentar. Foi tão bonito que aconteceu ou não foi? Por acaso estou aumentando, fantasiando? Isabel acha graça. Não está. Foi tudo muito bonito, sim. Então, mesmo que encontremos algum arroz por lá, será outro. Um arroz sem mágica, sem poesia. Sonhei com tua tia Palma. Você com a tia Palma? Me sinto traído. Por que Isabel e não eu? Recado por sonho, que o desse a mim, o sobrinho, o confidente, o herdeiro da história. Alguma coisa não bate. Ciúmes de Isabel? Eu? Imagina. Ela e tia Palma mal se conhecem. Que afinidades podem ter? Além do mais, eu é que entrei escondido no quarto de mamãe, que assumi a responsabilidade e corri o risco de pegar os 2 punhados de arroz. O que aconteceu lá no lago menor foi resultado da minha vontade, da minha ousadia. Ciúmes de Isabel? Bobagem. Está tão visível assim? Não tenho culpa se eu sonhei com ela e não você, o sobrinho predileto. Não sou o predileto. Tia Palma gosta de todos igual. Isabel e eu sabemos que não é verdade. Mas ela finge que acredita e eu também. Este ponto não é importante agora. Ela sabe o que você fez. Sabe do nosso encontro lá no lago. Tudo o que aconteceu. Não, ela não sabe. É impossível. Sonho é sonho, realidade é realidade. E mesmo que soubesse, não se importaria. Hoje eu já falei com ela várias vezes. Ela alegríssima. Duvido muito que visse algo de errado no meu gesto. Eu apenas acelerei o tempo. Sem querer, antecipei o ritual. Engano meu, redondo feito compasso.
Teatral, como é tia Palma, respeita o tempo dramático, o tempo de comédia. Perdê-los é deslize que frustra o choro e o riso de quem está por perto. Ensina que, na vida e no palco, é preciso sempre estarmos atentos à fala e ao silêncio do outro. Há o tempo para sermos o foco das atenções, há o tempo para estarmos em segundo plano. Roubar a cena? Pode, não pela premeditação, mas pela súbita inspiração que vem do alto e valida o talento na hora. Roubar a cena, no calor do desempenho? Pode. Tia Palma entra com entusiasmo que transborda, oferece pitangas. Estava à cata de vocês, meus queridos. Querem? Estão fresquíssimas e doces. Vejam que cor. Apanhado tão de surpresa, verbalizo de imediato o desejo inconsciente. A senhora vai ter vida longa. É mesmo? Que notícia boa! Isabel estava me contando o sonho que teve esta noite. Tia Palma passa o recado de imediato. Todo sonho é verdade. Todo sonho é mensagem, por mais absurdo que pareçam. Isabel me entreolha, pressente dificuldades. Fala com algum esforço. Foi um sonho meio estranho, me assustou. Tia Palma não demonstra a menor curiosidade. Isabel se desconcerta, quer ocupar as mãos, escolhe umas 3 ou 4 pitangas, comenta o tamanho, prova a maior com uma pequena mordida. O sumo vermelho parece corte no dedo. Faço que me impressiono. Você precisa de um curativo. Isabel põe o resto da fruta na minha boca. Me obriga a lhe lamber os dedos como se quisesse me calar. O comentário é bobo, concordo, mas tia Palma acha graça e não perde a oportunidade. Às vezes é bom deixar correr o sangue. Sonho é sonho, realidade é realidade? Estúpido eu. De que adianta anos de convívio diário com tia Palma? Será que marmanjo, morando na capital, perdi a sensibilidade? Terei me esquecido de que ela transita com perfeição nos 2 planos? Ela sabe, é claro. Bom deixar correr o sangue. O que quer dizer com isso? Talvez o período de toda mulher. Talvez a perda da virgindade de Isabel. Mas como ter certeza? Insinuo? Pergunto? Isabel, sempre objetiva, se impacienta com minhas hesitações, não espera por mim. O sangue que correu de mim foi com o meu consentimento, por amor e por desejo. Quase engulo o caroço. O que essas duas estão pensando? Intimidades reveladas por causa de uma pitanga? Eu aqui e não existo. O dono do arroz e elas me ignoram. Tenho que falar alguma coisa. É questão de dignidade. Mas falar o quê? Não sei do sonho, não sei do aviso, não sei de nada. Me dou conta de que estou em segundo plano. Melhor me sentar e ficar atento às falas. Cuspir o caroço sem ser notado é a ação impossível no momento e já está de bom tamanho. Eu bem sei, Isabel, ato de entrega sem o peso de culpas e arrependimentos. Por isso vocês têm a minha bênção. Tia Palma agora se dirige a mim. Pena que o ritual nasceu prematuro. O sagrado ainda não sabia as falas e o profano entrou sozinho em cena. Esses 2 grandes atores se admiram e se respeitam. Não é prudente instigar um contra o outro. Para bom entendedor, meia palavra basta. É o que lhe respondo com a expressão do rosto. E mais não faço. Em pé, um pouco afastada, mas ainda em cena, Isabel ganha confiança. No sonho, eu era bem menina, caminhava por um parque de diversão, levando na mão um balão de gás, grande e colorido. Eu olhava para cima e achava graça, porque o balão era o Antônio. A senhora caminhava ao meu lado, já com a idade que tem hoje. E eu lhe dizia para ter cuidado, para segurar bem a linha e não deixar o balão fugir. Isabel lembra-se de um detalhe que lhe havia escapado. Foi a senhora que me deu o balão de presente, vejo com nitidez. Amarrou a linha no meu dedo, como se fosse um anelzinho.
uma aliança. Isabel confirma com alegria pronta. Sim, uma aliança. Tia Palma não tem pressa. Nos dá a impressão de que o tempo lá fora parou. Nenhum Alves Machado prestes a chegar, nenhuma ansiedade de mamãe, nenhum nervosismo de papai, nenhuma impaciência ou contrariedade. De meus irmãos haverá. Todos imóveis onde estão. A ação do mundo se concentra aqui neste pequeno cômodo. Quando eu tinha 15 anos, apaixonei-me perdidamente por um rapazote da minha idade. Seu nome era Carlos. Chegou a Viana do Castelo com um grupo de teatro mambembe e ficaram por lá uns 3 meses. Andavam para cima e para baixo em 3 carroças que também lhes serviam de palco e moradia. Mesmo sem o consentimento de meus pais, ia vê-los a miúde, sempre às escondidas. Encantava-me as histórias, as experiências, as aventuras mundo afora. Com o convívio, apeguei-me a eles. Pareciam-me livres, sensíveis, selvagens. Um dia criei coragem e lhes levei meus versos mais queridos. Nunca ninguém os havia lido. Ninguém antes me havia inspirado confiança. Carlos começou a dizê-los em voz alta, e com tal desembaraço e graça que parecia já os conhecer. Os outros aplaudiam com entusiasmo ao final de cada poema. Mal pude acreditar quando me pediram para lhes deixar os papéis por uns dias. Queriam aprender os versos e representá-los para o público. Tia Palma fala como se tivesse aprontado alguma. Achei-me importantíssima. Só lhes pedi anonimato. Sabia perfeitamente os estragos que meus versos causariam aos ouvidos pudicos da plateia. Isabel se diverte. Eles cumpriram o prometido? Cumpriram tão bem que, além das vaias, receberam dúzias de tomates e os piores insultos. E a senhora? Só fazia chorar, não de tristeza, mas de admiração por eles e de vergonha pela minha covardia. Eu tinha consciência de que, afinal de contas, as vaias, os tomates e os insultos eram para mim. O desempenho deles foi magnífico. Lá do pequeno palco improvisado, o Carlos me olhava e sorria. As manchas de tomate nos cabelos e na roupa pareciam sangue, mas ele as ostentava como feridas e condecorações de combate. Ele e os outros, todos altivos, felizes e realizados por terem dito o que queriam, e eu a chorar no anonimato. Tia Palma faz uma pausa demorada. Agora, voz baixa, revela segredos como uma adolescente. Depois da apresentação, já tarde na noite, saí de casa sem que ninguém soubesse e fui vê-los lá em suas carroças. Minhas pernas tremiam. O medo era imenso, mas a paixão era bem maior. Dava-me petulância. Estavam todos em volta de uma fogueira, cantavam e bebiam. Carlos veio correndo para mim. Parecia não acreditar no que via. Eu tampouco. Abraçamo-nos e nos beijamos, ávidos, sôfregos, sem uma única palavra. Foi a primeira vez que nossos corpos se tocaram e pareciam já tão íntimos. Afastamo-nos dali, sem direção, feito 2 loucos. Jogamo-nos no chão verde, que mais nos apeteceu, e nos entregamos um ao outro por puro instinto. Desmedido sentimento, razão nenhuma, bichos com alma. Isabel me abraça, se aconchega em mim, sorri com alguma maldade. Nosso ritual foi bem parecido. Ah, minha querida Isabel, por estímulos diferentes, nos precipitamos, as 2. Tia Palma, riso sincero, conforma-se. Deslizes, ora, belos deslizes, humanos deslizes, Isabel provoca. Desumanos deslizes, de bichos com alma. Tem razão, tens toda a razão. Para falar a verdade, não entendo por que ligamos desumano ao que é cruel, se a crueldade é algo que só nós, os humanos, conhecemos. Depois do desumano deslize, como foi possível deixar de ser bicho, voltar a ser gente? Tia Palma acha graça da pergunta. Não voltei a ser.
Foi o meu juramento, não de fidelidade, mas de liberdade. Desejo meu ser apenas sentimento e instinto. Razão nenhuma, repito, por toda a vida. Nunca mais virei gente, Isabel. Até hoje sou bicho com alma. Por que a senhora não foi com Carlos? Ir-me com ele? Éramos duas crianças, dois bichos crianças. Tia Palma ri de si mesma. O Carlos foi o meu balão, e eu o soltei. Ninguém me fez a aliança de barbante no dedo. Quem seria capaz de entender o nosso amor? Quem? Quando abri mão, o balão se foi, e eu a olhar para cima, a vê-lo subir, céu afora, até desaparecer. Fiquei com a lembrança dele, nítida, perfumada, cheia de sons e sabor. O tato às vezes me vem em sonho. Não é pouco. Sou grata à vida. A senhora não quis ter filhos? Isabel se arrepende imediatamente da pergunta. Desculpe-me a intromissão. Intromissão nenhuma, ora essa. Nossa conversa é franca. Tia Palma fala com naturalidade. O Carlos me sangrou, é verdade, mas algo logo me disse que eu não daria cria. Não era o meu destino. Minhas crias viriam todas de outros ventres. Primeiro foram meus irmãos, que me foram dados com a morte prematura da mamãe. Depois esses meus sobrinhos tão queridos. E agora tu, que és quase uma filha. Isabel gosta do que ouve. Nunca mais se apaixonou? Tive afetos passageiros. A conversa morre. Morte natural. Isabel fica séria. Tia Palma a acompanha na expressão. É que pensamentos também mudam de assunto. O conselho vem à tona. Isabel, não precisas nos contar o final do sonho. Isabel discorda com veemência. Preciso sim. A senhora, melhor que ninguém, sabe que preciso. Não agora, não hoje. Saberás quando. Isabel se abraça com tia Palma. Está mesmo amedrontada. Fiques tranquila, não te culpes. O arroz derramado sobre o teu ventre foi bênção. Penso em voltar ao lago, juntar o que foi possível. Não é necessário, o Antônio está certo. O arroz que lá ficou é outro e cumprirá a missão. Mas no sonho, esquece o sonho. Vai ver que esse final que hoje te assusta, um dia fará sentido e te trará imensa paz. Por enquanto, quero-te bem bonita, lá na sala. Teus pais estão a chegar. Esta última frase funciona feito um estalar de dedos. Volta súbita à realidade. O senhor Avelino e Dona Maria Celeste, prestes a chegar, meus irmãos lá fora, impaciente, mamãe e papai também já prontos. Tia Palma beija Isabel. De longe dá um sorriso em mim. Como? Dá um sorriso em mim. Exato. Sinto sua alegria tocar o meu rosto. Não faço a mínima ideia de como consegue, mas o gesto me ensina que, em questões delicadas, é preciso tato.